Posso dar uma mexida com vocês? Posso? Vem para frente, por favor. Esses homens que tivessem um discipulado e mentoria têm que ficar perto do discípulo. Venham para frente, deixe os últimos bancos vazios e fique perto de mim para eu me sentir mais apoiado aqui e para a comunhão pegar fogo. Obra santa do Espírito, esta obra por causa do Senhor, não é verdade? Quem puder vir para frente, pode vir. Olha na sua frente, se tiver um banco vazio, vem andando, até chegar aqui perto de mim. Pode fazer isso, esse tempo aqui é de Deus e não há nenhuma proibição que você assim proceda. Obrigado aos irmãos que puderam fazer isso. Eu dou graças a Deus pelo pastor Paulo, Ana Beatriz, e por estar com vocês no início desse novo ano, 2014. Todo mundo aqui já sabe, pastor Paulo, que este é um ano atípico. E não deveria ser, viu? Eu até gostaria que as duas atipicidades deste ano não existissem. Copa do Mundo e eleições. Eu não gosto disso não. Pelos desdobramentos que vocês sabem. Tá? Hoje, estava orando de manhã e me lembrei de que nós vamos eleger dia 5 de outubro deputados estaduais, federais, senadores, governadores e presidente. Não deixei ninguém de fora não, né? Noutra ocasião é vereador e prefeito, ou vereadores e prefeito. Então os irmãos já estão orando, sei que é assim mesmo. E olha, pastor Paulo, eu peguei a minha agenda em dezembro e abri o site lá da CBF e fiz questão de anotar qual é o dia e hora de todos os jogos dos 62 ou 64 que acontecerão. Vocês veem que eu estou mais ou menos bem informado sobre esse negócio. Por quê? Estou fazendo agendamento e discipulado. Aí alguém distraído esquece de olhar e marca. E aí quando olha lá, Copa do Mundo, Cuiabá. Não tem jeito, o Elvio chega lá. Os aviões virarão uma confusão, aeroportos, etc. Então eu vou dizer, espera pastor, esse dia não dá. Tem lá 2 times jogando aí, Cuiabá, etc. O resto o irmão já sabe. Então é um ano atípico também pela Copa que vem aí. Mas eu quero, pastor Paulo, além da gratidão que trago a esta linda igreja missionária, dar para vocês de primeira mão que eu coloquei no Facebook ontem. Ontem, de manhã, terminei os resultados do que Deus fez através da minha vida e da Thalita também no ano passado. E vocês fazem parte da nossa vida, porque nós somos também missionários dos irmãos e das irmãs há muitos anos. E que esse casamento dure enquanto o Senhor quiser. Tá? Nós temos orado por esta igreja, pelos líderes, pelos crentes antigos e novos. Vocês estão dentro de uma lista de intercessão nossa, sem parar. Então ontem eu pude fechar os dados do ano passado. Para alguns esse negócio de matemática, o número não interessa muito, né? Mas na CEPAL a gente presta conta de tudo, e é bom que seja assim mesmo. Então, em resumo, quem está no Facebook já deve ter encontrado isso lá, o Elmiro de Oliveira. No ano passado, nós realizamos a maior quantidade de seminários de nossa vida. Nunca antes na história desse pastor, Elmiro e missionária Thalita, realizamos tantos seminários de discipulado no Brasil. Total, 36. Geralmente era de 20 a 25. Chegamos a 36 seminários de discipulado. Tanto aquele avançado, chamado Projeto de Discipulado Sistemático, quanto um outro filho que nós geramos há 2 anos, chamado TCO. Foi aperfeiçoado, pastor, e agora tem 6 ferramentas. Testemunho de Cristo com ousadia. 36. Nós estivemos nas 5 regiões desse grande Brasil. Nós estivemos em 10 estados. E olha só, alcançamos 732 pastores cara a cara. Eu pude encostar nesses abençoados no ano que passou. Além desses 732 pastores, pude treinar 2.875 discípulos. 2.875 discípulos, além dos pastores. E mais, 588 igrejas estavam presentes. E mais, 15 denominações. Alcançamos até umas 2 ou 3
três igrejas interessantes, fundamentalistas. Coisa linda, né? Só o reino de Deus para chegar tanto. E o total de membros que essas igrejas representam, essas 588 igrejas, pastor, representam mais de 60 mil crentes, que de maneira direta ou indireta terão um impacto dos seminários recebidos se os pastores decidirem colocar em prática o que nós ministramos lá onde eles estavam. Também eu pude mentorear aqui no Rio de Janeiro 10 pastores em um pequeno grupo de abril a setembro do ano passado. Pude andar com eles nas quintas-feiras da tarde, de 3 às 5:30 da tarde, em um grupo fechado de mentoria, e foi muito bom. E mais do que isso, nós podemos discipular, treinar, capacitar 144 casais para o discipulado em pequenos grupos e sugerir-lhes currículos para mais de 4 anos sem repetir nenhum conteúdo. Isso aconteceu apenas em 9 meses e meio do ano passado, que infelizmente no mundo inteiro, no Brasil, nós praticamente perdemos 3 meses. Perdemos meio dezembro, perdemos todo janeiro, perdemos um pedaço até o carnaval e mais meio julho, e às vezes um pedaço de dezembro. No frigir dos ovos, né, pastor Paulo? Sobram 9 meses, estourando 10, que eu forcei a barra e fiz seminários até dia 18 de dezembro, estando no norte do Paraná. E eu quero fazer um destaque, e sei que vocês vão louvar o Senhor por esse destaque que eu vou fazer agora. Para a glória de Deus, nós, Eumiro, Josué Campanian, missionário da CEPAL, e Marcelo Fraga, missionário da CEPAL, nós três, esse trio, alcançamos no ano passado uma denominação inteira chamada Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil. Eles decidiram não viverem mais sem discipulado, então nos chamaram para treinarmos os seus 53 presbitérios em 8 congressos regionais. Logo, começamos em março, aliás, abril. Março nos encontramos com 7 e tantos líderes. O primeiro congresso foi em abril, em Sumaré, e terminamos agora em outubro, deixando um pedaço para dezembro, como já falei, em Maringá, na cidade de Aracaju, onde então, pastor, completamos o 8º congresso regional e mais sub-eventos para abençoarmos essa denominação. Para quem não sabia, essa denominação tem 40 anos no Brasil, ela é nova. Ela é do tempo da renovação espiritual, um pouco depois. Eles têm 53 presbitérios, cerca de 1.100 pastores, mais de 1.000 igrejas, 3 seminários, nós conhecemos os 3, Cianorte, norte do Paraná, Marília, interior de São Paulo, e Anápolis, Goiás. 3 bons seminários. E cerca de 140 mil crentes, membros de suas igrejas. E eles estão pedindo a Deus que o discipulado seja o carro-chefe dos pastores, dos presbitérios e dos crentes antigos e novos desta linda denominação. Foi tão bom andar com esses irmãos queridos desse ano passado, de 2013. E agora, pastor Paulo, irmãos de 2014 para frente, eles estarão iniciando os grupos pilotos, porque o projeto que eles receberam foi do irmão Eumiro de Oliveira. O projeto bem discipulado recebido foi aquele chamado PDS. Eles examinaram e disseram, é isso que nós queremos. E aí lá nós estávamos ministrando esse projeto de discipulado. O Marcelo Fraga entrava com outra preleção sobre pequenos grupos, e o Josué Campanian, ele é forte nisso, formação de liderança. Então, deu tudo certo. Foi um casamento que fechou muito bem com esses irmãos. E eu quero pedir que os irmãos se lembrem de orar pela Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil, que tem crescido mais de 10% ao ano, mas não estavam aproveitando nem a metade disso. E eles viram em tempo e não querem perder tanta gente. Eles querem ter, por exemplo, por ano, 10 mil conversões, e querem discipular pelo menos aí uns 8 mil, e querem batizar os 8 mil que foram discipulados. Porque hoje virou moda no Brasil termos aí 1000 decisões, batizarmos 100 pessoas e excluímos 50. E ficarmos felizes ainda. Isso é uma anomalia, é um absurdo. Nós temos que encarar com a cara e a coragem e com
ação discipuladora veemente, poderosa, penetrante e urgente, pastor Paulo e meus irmãos queridos. Então, Deus assim nos tem abençoado também, junto de várias denominações, e desta especialmente. Boa notícia, pastor, que enriquece nossa vida, e creio que vai enriquecer a sua também. Eu e Italita ficamos avós no ano passado, e a filha ficou grávida de novo. Esse negócio de discipulado gera até mais filhos, né? Nossa filha discipuladora, o genro também, e a Eugênia está grávida, e no mês de abril ou maio nascerá um menino, cuja sua avó, da linda Oliveira Luz. E agora deverá vir um lindo menino que vai se chamar Isaac Oliveira Luz. O casal Cassiano e Eugênia estão bem de saúde, moram em São Bernardo do Campo e têm sido usados pelo Senhor. Motivo de oração: Cassiano, nosso genro, foi eleito há 3 meses como presidente da AMPB. A AMPB é a Associação de Missões Transculturais Brasileiras, que abriga quase 50 missões que trabalham com a evangelização dos índios ou das tribos indígenas no Brasil. E eu queria que vocês lembrassem que Cassiano tem, além de missionário da CEPAL, a tarefa de presidir uma enorme associação transcultural, pastor Paulo, envolvida com a evangelização dos índios brasileiros, com uma novidade. Ele viaja toda semana, terça-feira, de São Paulo para Brasília, e alguém de Deus lhe abriu uma sala dentro da Câmara dos Deputados para que ele seja o porta-voz da Igreja Evangélica, para a Igreja Evangélica, ou da Igreja Evangélica até a FUNAI, Fundação Nacional do Índio. Porque os irmãos já sabem, há uma guerra infernal travada entre fazendeiros, conselhos, etc., contra índios no Brasil. Todo mundo quer saber o que tem debaixo da tribo e furá-la, e colocar os índios para correr, para extrair qualquer minério que possa existir lá, ou plantar mais o que? Soja, ou café, ou qualquer coisa. E aí que os índios se lascam, né? Então, está travada uma batalha aí, e esse moço tem crescido nisso e representado a voz evangélica lá entre a FUNAI e outros segmentos que representam a obra de evangelização dos indígenas brasileiros, pelos quais devemos orar, clamar o tempo todo também. E eu fecho a minha palavra de relatório missionário para os irmãos, dizendo que o nosso André Estevão, que alguns aqui já conhecem, cova grau da UERJ dia 21 de fevereiro, já saiu a data. Esse abençoado Filho de Deus será mais um dentista a serviço do Reino do Brasil. E quero dizer a vocês, com emoção, que ele fez uma boa prova do Enem recentemente. Alguns fizeram provas do Enem. Ele fez pleiteando mais uma universidade. E se a média da nota for boa, ele quer também fazer o curso de medicina a partir desse ano em algum lugar do Brasil. E ele já disse que isso tudo é de Deus, não é dele. Então Deus está conduzindo o nosso querido André para o louvor e a glória do Senhor da glória. Amém? Amém. É assim que vivemos, atravessando ondas, batalhas, dores, aflições, indo ao médico, fazer exames, check-ups, com tudo quanto é normal a toda a raça humana. Mas a mão de Deus tem estado sobre nós, como acabamos de cantar agora, em todos os cantos, excepcionalmente nesse último, sobre as ondas que podem vir, mas o Senhor é o dono delas, e Ele está sobre elas, e vai cuidando de nós, de sua casa, desta igreja, e todos os filhos e filhas de Deus também. Aleluia e glória a Deus. Mais um ano já começou e nós já estamos fazendo 900 contatos por mês, pastor, com pastores de todo o Brasil, dizendo que existimos, que vivemos, que podemos ajudá-los no treinamento das ovelhas, colocando os seus times treinados na rua para evangelizar, discipular e levar o reino de Deus até os confins da cidade, do bairro, do país e do mundo. E glória ao Senhor por isso. Amém? Deus te abençoe. Levante-se agora aí no banco e abra a sua Bíblia comigo em Josué, capítulo 3. Eu quero compartilhar com vocês alguns princípios que aprendi com Josué, sucessor do abençoado Moisés, no dia 1º de janeiro de 2013, quando eu chegava nesse capítulo 3 no meu tempo devocional.
Josué, capítulo 1, 2, 3. Josué 3. Quero sugerir a todos os irmãos e irmãs que adotem o critério do seu tempo devocional, estudar a Bíblia, um capítulo cada dia, sem pressa, e usar a figura do triálogo. E é isso, triálogo. Tem monólogo, tem diálogo e tem triálogo. Há algum tempo, pastor Paulo está adotando a figura do triálogo. O que é isso? Um sujeito que entra na história é o autor da Bíblia, Deus. O outro que entra é a pessoa que está em destaque, no caso aqui, Josué, e o outro é eu mesmo. Então eu vou conversando com Deus e com Josué. Antes eu estava lá nas campinas de Moabe, sofrendo com Moisés, quando ele repetia toda a lei em Deuteronômio, passando o bastão para Josué, que iria suceder em seguida depois da morte dele naquele monte chamado Nebo. E eu sofri como nunca nas campinas de Moabe, durante muitos capítulos de Deuteronômio, vendo aquele homem com 120 anos, Moisés, obediente a Deus, temente a Deus, preparando o povo para uma travessia que ele quisera tanto fazer e não poderia fazer. E eu estava vendo também Josué do lado, com os braços abertos para pegar o quê? Pegar a tarefa e continuá-la, recebendo toda a inspiração de Deus e de seu mentor chamado Moisés. E aí, pastor Paulo, no dia 1 do mês 1 de 2014, acho que eu falei com eles antes, foi agora, dia 1 de 1 de 2014, o Elmiro chegou no capítulo 3, a travessia do Jordão, na travessia de 2013 para 2014. Isso não é coincidência, Como é que chama? Jesuscidência, E vai por aí afora. Então vamos ver alguns valores aí, para nós que estamos aqui, iniciando um novo ano, um novo tempo, especialmente no calendário. Isso, de certa maneira, nos motiva, nos permite avaliar a vida, fazer retrospectiva. E não é fazer votos sem inteligência, não. Fazer votos espirituais e realmente caminhar como Jesus quer que a gente caminhe. Eu uso a NVI, e eu não sei qual é a sua versão, então, para não haver confusão, você vai me acompanhar na sua versão aí, ouvindo a leitura desse pequeno capítulo 3 de Josué. A travessia do Jordão. De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo de Israel: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na, mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem. Desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Verso 5. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles a levantaram e foram à frente. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você, como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Então Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que certamente expulsará de diante de vocês 7 povos: os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Vejam, a arca da aliança do soberano de toda a terra
atravessará o Jordão à frente de vocês. Agora, escolham 12 israelitas, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr, glória a Deus, e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã. E as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, o mar morto, escoaram totalmente. E assim o povo de Israel atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca, no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação o atravessou, pisando em terra firme. Glória a Deus. Pode sentar. Mantenha a Bíblia aberta, por favor. Mantenha a mente aberta, o coração aberto e uma caneta. Puxa uma caneta da bolsa agora, por favor. Nos próximos minutos, nós vamos colocar algumas lições aprendidas com esse texto precioso no início do ano de 2014. Primeira grande lição que quero destacar aqui, pastor Paulo e queridas ovelhas de Jesus. A primeira lição está no verso 1. Qual é a lição, pastor? Eu me uma frase: disponibilidade bem cedo. A frase é essa: disponibilidade bem cedo. Esteja disponível para o Senhor bem cedo. O que é que o Senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: você precisa dormir menos. Você precisa ficar mais atenta e mais atento ao relógio de Deus que não para, ao relógio biológico, ao cronômetro e ao relógio também de Deus, que controla toda a história da sua vida, da minha vida, a partir do seu amanhecer. É claro que alguns que vão deitar 4 da madrugada, o amanhecer dele é 10 da manhã. Para outros que deitam 6 da manhã, pode ser mentira, por favor. Eu não vou dizer que tem que ser 6 da manhã, sendo radical. Eu não posso ser um fundamentalista aqui, senão eu vou virar um xiita ou sunita, né? E eu estou vendo o que significa isso, estudando de novo o Corão. Caímos fora desse negócio. Então, de manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão. Então, pastor Paulo, esse é o desafio: disponibilidade bem cedo. E aqui, irmãos, a disponibilidade bem cedo incluiu o líder Josué e incluiu também quem mais? Todos os israelitas. A ordem para a gente estar atentos, juntos, bem cedo, é para a liderança da igreja, para toda a liderança e para os liderados também. Não é para uma parte ficar disponível e a outra ficar dormindo. Uma parte sair em campo e a outra ficar esperando que alguma coisa vai acontecer lá no campo de batalha. Essa é a grande lição. No início desse ano, no iniciozinho de janeiro, no iniciozinho da segunda semana, que começou hoje é dia 5, amanhã é 6, você, minha irmã, e você, meu irmão, pastores e líderes, ovelhas de Jesus, ou candidatos a seguidores de Jesus, ou amigos do Evangelho, tem que ser amigo de Jesus, porque senão não valeu a pena,
disponíveis bem cedo. Infelizmente, minhas irmãs e meus irmãos, muitos de nós temos deixado os meses irem embora, as semanas irem embora, os dias irem embora, as horas dos dias irem embora, e os minutos e os segundos também, imaginando que vamos ter de volta o tempo que deixamos ir embora mais tarde. Mas a notícia que eu tenho para você não é boa. Dia perdido é dia desperdiçado. Mês perdido é mês desperdiçado. Ano não aproveitado no reino de Deus é ano perdido. Isso não lhe será acrescentado lá no final da sua vida. Pelo contrário, isso vai lhe fazer falta. Então é preciso viver desse jeito. Cada dia, cada mês, cada semana, cada hora, cada instante, para a glória de Deus, estando na brecha e indo juntos, livres e liberados para o lugar certo. Então, disponibilidade bem cedo. Vamos à segunda lição? Vamos lá. Ela aparece nos versos 2, 3 e 4. Olha a segunda lição, pastor Elviro. É a seguinte, frase elaborada: mantenha o foco na pessoa certa. Mantenha o foco na pessoa certa. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo que lá já estava desde bem cedo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca da presença ou da aliança do Senhor, saiam das suas posições e sigam-na. Verso 4: mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproxime. Desse modo saberão que caminho seguir. Pois vocês nunca passaram por lá. Esta é a segunda verdade. Mantenham o foco na pessoa certa. A pessoa certa tem nome, é Deus. A pessoa certa tem nome, é o Senhor de toda a terra. É o Senhor que reina, é o Senhor que governa, é o Senhor que dá vida, é o Senhor que nos alimenta, é o Senhor que nos calça, é o Senhor que nos veste, é o Senhor que nos dá um trabalho, que nos dá um emprego, que nos dá a saúde, é o Senhor que nos dá a motivação, é o Senhor que nos dá pernas, braços, inteligência para irmos e virmos. Então, mantenha o foco na pessoa certa. A pessoa certa não era Josué, e muito menos Moisés. A pessoa certa não eram os oficiais da nação de Israel. A pessoa certa aqui não eram os habitantes de Jericó, e nem o rei de Jericó. A pessoa certa era aquela pessoa que havia sentido a dor dessa nação de Israel 40 anos antes lá no Egito, e descido, diz o texto de Êxodo, lá capítulo 1 e 2, para livrar esse povo. A pessoa certa, minhas irmãs e meus irmãos, querido pastor Paulo, não mudou. A pessoa certa é o nosso Deus. Então a Bíblia diz que a arca da aliança estava presente. A arca da aliança que tinha ali, que continha o maná, que continha ali o livro da lei, que continha a vontade de Deus, repetida por Moisés durante todo o livro de Deuteronômio, que é um livro de repetição de tudo, para eles entrarem na terra da promessa e saber o que fariam lá. Então representava, em resumo, a presença do Deus dos deuses, a presença do Deus libertador, a presença do Deus que te conhece por dentro e por fora, a presença do Deus que te conhece no seu direito e no seu avesso. Então aqui o foco tinha que estar na pessoa certa. Naquele momento, a nação não poderia ficar impressionada com o sucessor de Moisés, chamado Josué, que deveria ser um pouco mais novo do que ele. Aquele morreu com 120, esse morreu com 110, né? Então não era a força desse homem, não era a família dele, não era a coragem dele para enfrentar reis, porque ele é considerado, Josué, um guerreiro, um homem que logo tinha que enfrentar sete reis aqui, 7 domínios, para poder colocar o povo na terra da promessa. Repetindo, mantenha o foco na pessoa certa. Em 2014 foi Deus, o Deus dos deuses, foi Jesus, o Senhor dos senhores, foi o Santo Espírito de Deus que nos guardou de todo mal, que nos livrou da morte, que nos livrou de outros males. Em 2013
e por isso recebemos 2014, e nós o recebemos para a glória do Senhor da glória, amém? E não para a nossa glória. Então mantenha o foco na pessoa certa. Você deve seguir a direção do Pai, e aí 900 metros é uma estratégia em relação à aproximação do povo da Arca da Aliança. Ninguém podia tocar nela, a não ser alguém escolhido pelo Senhor para levá-la para lá e para cá. Então essa é a segunda lição: mantenha o foco da pessoa certa. E aqui, pastor Paulo, irmãos, quero adiantar para vocês que você precisa ter um bom tempo devocional todo dia. Você precisa dar um jeito de ter um bom tempo com Deus diariamente, independentemente da sua idade, independentemente das suas atividades, independentemente de seus compromissos. Você agora está inserido dentro de um reino que ultrapassa os domínios dessa terra. Eu e você agora pertencemos ao Senhor dos Senhores. Eu e você estamos agora dentro de um tempo de quê? De preparo. Estamos dentro daquele tempo de equipamento e de maturidade para vivermos a eternidade com Deus. E a melhor definição de eternidade é ausência de tempo, e lugar de criatividade, e lugar de belezas indescritíveis. Eu e você estamos sendo preparados agora, nesse tempo, quando vivemos nesse corpo biológico, irmãos e irmãs, para vivermos com o Senhor para sempre. Mas enquanto não chegamos lá, como igreja triunfante, somos a igreja o quê? Somos a igreja militante. A igreja militante tem o foco na pessoa certa. E aí nenhum irmão, nem crente antigo, nem crente novo, né, nem americano, nem brasileiro, tem a opção de dizer quero ficar fora, ou quero ter um outro foco. O foco da vitória é o Senhor das vitórias, é o Senhor da sua vida, é o Senhor da minha vida. Essa é a segunda lição desse texto, do início desse ano. Mas vamos em frente. Terceira lição: qualidade, santidade. É a outra lição que está no verso número 5. Josué ordenou a todo o povo, e não só a meia dúzia de líderes, e não só a 12. Ele deu uma ordem a todos os 2 milhões de judeus possivelmente que estavam lá: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará o que, irmãos? O que o Senhor vai fazer amanhã? Maravilhas entre quem? Entre vós. Aqui está a terceira grande lição desse texto: a lição da necessidade de termos qualidade, de termos santidade. O que significa isso? Você precisa perguntar ao Espírito Santo de Deus quais são os pecados que estão em sua vida que você ainda não abriu mão deles. Os filhos de Deus precisam crer de novo, arrepender-se de novo. Conversão, essa palavra foi traduzida para o português e ela veio com alguns erros, com alguns vícios. Os seguidores de Jesus convertem-se diariamente de erros, de faltas, de pecados, de falta de fé mesmo do Senhor e da palavra do Senhor. Regeneração é um ato que ocorreu há 38 anos e meio da minha vida, quando eu entregava a minha vida em Belo Horizonte, Pai Renascença, Rua Taquari, 96, um culto à noite lá na Igreja Batista Renascença. O Elmir foi regenerado lá, mas ali começava o quê? O tempo da minha maturidade, do meu crescimento, ou de santidade, ou de santificação. Existem vários termos teológicos que podem explicar isso muito bem, mas em resumo, a outra lição é a necessidade do povo de Deus ser um povo santo, ser um povo que foge de todo o pecado. Mais tarde nesse livro, você vai encontrar um Acã esquecido desse voto e desse pedido que está colocado aqui. Acã estava presente aqui. Ele era um dos que estava no meio do povo aqui, que ouviu de Josué a necessidade do povo aproximar-se mais de Deus e perguntar a Deus onde estamos errando, onde estamos pecando, e então pedir o perdão. E aí, pastor Paulo e meus irmãos, as confissões, como o assunto é nação de Israel, e aqui como a igreja, as confissões acontecem em 2 níveis. Primeiro, nível pessoal. Há pecados que nós cometemos no nosso dia a dia, que ninguém mais tem que saber do seu Senhor, e Ele vai dar o perdão e nem nós vamos nos lembrar mais. Mas há pecados que nós cometemos, pecados públicos, que atingem o corpo. E aí Jesus trata disso lá em Mateus capítulo 18. E aí alguém de fora tem que entrar. É a prestação de contas. Isso inclui o pastor, a liderança, os diáconos, os presbíteros, crentes antigos e novos, e não importa. Em resumo, Deus nos tem chamado para a santidade. Deus nos tem chamado para vivermos perto dEle.
Deus nos tem chamado para sermos a noiva do Cordeiro. E a noiva do Cordeiro, estou trazendo isso para os dias de hoje, porque hoje Deus não trata com Israel, trata com a igreja dele. A igreja é considerada a noiva precisa estar cada dia preparando-se em santidade para encontrar-se com o seu Senhor. Aqui no texto, antes de atravessar o Jordão, o povo tinha que estar vivendo de modo santo, de modo glorioso, de modo a agradar o coração de Deus e os olhos de Deus, e então a bênção de Deus não viria apenas para a metade do povo, ou para 99%, mas para 100% daquele povo que era o povo de Deus e tinha ali chegado. Essa é a terceira verdade. Qualidade, santidade, com confissões de pecados pessoais diretamente a Deus, ou confissões a outros irmãos que você ofendeu, a quem você aborreceu, para que o corpo de Cristo tenha unidade, para que o corpo de Cristo tenha santidade, e mais do que isso, para que o corpo de Cristo tenha a mente de Cristo e repercuta os valores de Cristo e o caráter de Jesus, que é a cabeça da igreja ou cabeça da igreja. Eu e você temos que viver de tal maneira que essa cabeça da igreja de Jesus influencia a nossa cabeça, influencia o nosso cérebro, influencia o nosso pensar e o nosso sentir também, e o nosso existir, o nosso viver. Amém? Então, essa é a terceira verdade que aprendemos aqui nesse texto. Mas tem mais uma, versos 6 e 13. Quarta verdade: os líderes precisam dar o exemplo. Os líderes precisam dar o exemplo. Verso 6 e verso 13. O que diz os versos? Verso 6: e disse aos sacerdotes, e disse aos pastores, e disse aos presbíteros, e disse aos diáconos, e disse aos líderes de células, aos coordenadores: levantem a arca da aliança, que representa a presença do Senhor, e passem o quê? À frente do povo. A liderança tem que ser espiritual e tem que caminhar com visibilidade, pastor Paulo. Aqui não vale a regra, façam o que eu falo e não o que eu faço. Olha só aí esse valor. Os líderes precisam dar um exemplo. Verso 6 e o 13: quando os sacerdotes carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão o quê? Uma muralha. Temos vivido hoje um tempo de crises nas igrejas, porque infelizmente boa parte dos líderes não estão obedecendo tanto quanto pedem obediência aos liderados. Tenho tido o privilégio desses 17 anos últimos da minha vida de andar com pastores, e mais por último, de 10 anos para cá, com pastores de várias denominações, e não só com pastores, com presbíteros agora, com diáconos também. E nós temos percebido que muitos líderes, pastor, têm confiado muito na posição de liderança que adquiriram e esquecem-se do caráter da chamada, esquecem-se do compromisso que precisam ter, irmãos, diante de Deus e diante do povo a quem lideram também. Então, essa é a quarta verdade que aparece aqui. Os líderes precisam dar exemplo. Em outras palavras, os líderes precisam sair da vitrine. E mais do que isso, os líderes precisam meter a mão na massa. Usando outra figura que o português nos dá, os líderes precisam suar a camisa. Os líderes precisam fazer parte da expansão do reino e não se dar ao luxo de ficar só nos púlpitos ou atrás de mesas ou apenas a liderar. Tenho encontrado por aí, em seminário discipulado, pessoas que me dizem: pastor Emílio, olha, eu vim aqui porque o pastor disse que eu tinha que vir, mas a minha missão na igreja é só tocar o piano. Eu digo com todo amor: meu irmão, continue tocando o piano com o dom que Deus te deu de ser músico, mas você está inserido em Atos 1:8, e aí ele não entende, eu tenho que explicar. E o outro diz: olha, pastor, eu tenho sentido, tem coisa que eu venho ouvindo, eu tenho sentido que devo servir como diácono, servir as 3 mesas, historicamente colocadas no vadimeco do obreiro, do pastor Ebenezer e outros mais, né? E aí eu pergunto: e a evangelização, e o discipulado, e a maturidade? Bem, na igreja já tem alguém eleito para fazer isso. Olha, biblicamente você foi eleito, sua cabeça dura, para fazer isso também, e não só servir mesas. O melhor servidor de mesas serve além da mesa, vai além da mesa, ora e evangeliza parentes
e amigos, conhecidos e desconhecidos, perdidos, e cuida deles também. Aí vocês podem imaginar que eu acabo criando um problema, né? Para mim, mas eu não tenho problema em criar esses problemas não, tá? Nem esquenta a cabeça, tá? Assim como aceito que os pastores pegam no meu pé, ou na minha cabeça, se quiserem, eu pego no deles também, e não estou nem aí. Se acharem ruim, eu falo, vai falar com o Espírito Santo de Deus que nos deu o recado completo, né, gente? Então, suar a camisa é preciso, carregar o piano também. Então, esta é a outra lição. Os líderes precisam dar o exemplo. Isso está bem claro nesse texto aqui. Quinta lição, verso 7 até o verso 12. É preciso continuar em sintonia com Deus. É preciso continuar em sintonia com Deus. Não basta vê-lo em algum momento e cair fora, tirar o corpo fora. É preciso perseverar, é preciso continuar em sintonia com Deus. Verso 7. Vou ler. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com vocês como estive com Moisés. Portanto, você quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Então Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor que eu acabei de ouvir agora do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo, e não morto, Deus vivo, está no meio de vocês, e não na beira, na margem, mas no meio, junto com. Então está no meio de vocês, e que certamente expulsará. Deus é quem vai expulsar de diante de vocês, e não vocês, os cananeus, e vem aí essa multidão aí. 11. Vejam, a arca da aliança do soberano de toda a terra atravessará o Jordão. Deus nos antecipa onde a gente não pode colocar o pé primeiro. À frente de vocês, 12. Agora escolham 12 israelitas, um de cada tribo. E aí vai. Então é preciso continuar em sintonia com Deus. O Senhor fala ao líder principal aqui. Versículo 7. E o Senhor disse a Josué: feliz é a igreja, feliz é o povo que pede a Deus a falar com o seu pastor. Irmãos, peçam a Deus todo dia para falar com o pastor Paulo. Pastor Paulo todo dia fala: Deus, fala comigo, porque meu povo do Senhor, sobre o qual eu ministro, precisa ouvir a voz do Senhor. Irmãos, isso é tremendo. Há muitos pastores por aí, olhando para aquele diploma que ele recebeu no seminário, quando fez teologia, no meu caso, há 33 anos, pensando que aquele diploma é mágico. Outros têm um monte de certificados na parede, não tem problema contra isso não, tá? Pode escrever. Pensando que aqueles certificados vão dar poder para ele, unção para ele, e graça para ele obedecer, ouvir a voz do Senhor, obedecer a voz ouvida e levar esta voz para o povo de Deus que precisa desesperadamente conhecer o Deus a quem chamam de Pai. Para você não ser um religioso. O cristianismo não é uma religião, é um relacionamento. Então, diariamente, digam a Deus no seu momento emocional: Deus, fale com o nosso pastor. E aí, quando o seu pastor abrir a boca, aqui, ele estará no verso 9. Então, Paulo vai dizer à Igreja Batista em São Francisco Xavier. É isso. Eu tenho pedido a Deus que não me deixe abrir a minha boca por aí, se não for como se fosse a boca dele. Não vale a pena. Eu não posso perder o meu tempo e nem levar você a perder o seu tempo. Tempo não é dinheiro, tempo é ouro, tempo é vida, tempo é maturidade, tempo é crescimento, tempo é obediência. Daí Paulo tem dito: remito o quê? O tempo, né? Porque os dias são o quê? São bons? Não, são pesados, são maus. Então essa é outra lição. É preciso continuar em sintonia com Deus. Então o Senhor fala ao líder, e o líder repete o que ele ouviu do Senhor aos liderados. Isso gera unidade, pastor Paulo, gera unidade. Unidade, irmãos, a gente não consegue passando uma noite inteira orando. Isso pode gerar alguma química da unidade. Unidade a igreja consegue no seu dia a dia, orando, no seu dia a dia, escutando a palavra, e no seu dia a dia, um clamando pelo outro, porque afinal de contas, no corpo de Cristo, ninguém é competidor. No corpo de Cristo, todos somos aliados. Todos temos um mesmo adversário chamado Satanás. Todos temos um mesmo Senhor chamado Jesus de Nazaré. Amém? Então é em torno dele que você vive, é em torno dele que a gente tem que girar. É em torno da vontade dele que temos que caminhar, que
que temos que andar. Então é preciso continuar em sintonia com Deus. Essa é a quinta lição. Sexta, verso 14. Olha o outro aprendizado. Verso 14. É preciso abrir mão da comodidade. Ai, ai, ai. É preciso abrir mão da comodidade. Verso 14. Quando, pois, o povo, e era muita gente, pais e filhos, desmontou o acampamento, ninguém quer desmontar nada, nem para obedecer. Quando o povo desmontou o acampamento, para atravessar o Jordão e sair daquela comodidade ali, nas campinas de Moabe, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. É preciso abrir mão da comodidade. Que foi que eu anotei aqui? Desmontar a casa não é tarefa fácil. Não. Pastor Paulo, irmãs e irmãos, esse mundo pós-moderno tem nos oferecido muitos luxos, muitos caprichos, muitas amarras, muita comodidade. Eu estou aqui com esse telefone aqui, que tem tudo. A internet está aqui na minha mão, o mundo está na minha mão aqui, está na sua também aí. Você tem hoje uma infinidade de recursos, uma parafernália que você compra nas Casas Bahia ou noutra loja concorrente, né? No Ricardo Eletro, para pagar em 12, 18 vezes. E quem compra quer usar o bem que comprou, não é assim com você e comigo? Temos que tomar muito cuidado com isso, porque nós estamos virando reféns dos bens que podemos adquirir como bons consumistas ou péssimos consumistas que nós somos. É impressionante, irmãos. E mais do que isso, os filmes que são exibidos numa diversidade de 100, 200 canais, que você não paga muito caro para Deus, mantém você ali sem oração, sem estudo da palavra, sem sair para cuidar de alguém, sem fazer uma capelania nutricional, hospitalar, sem ir na direção de alguém que está precisando ouvir a palavra de Deus para ser abençoado antes que morra, ou quem sabe para ter vida mesmo. Aqui o ponto de comodidade, pastor Paulo, ele é radical, ele pega no meu pé e no seu pé. Os que têm paixão pelos seus times não têm dificuldade de ir ao Maracanã, ali perto do meu apartamento, pagar 40, 50, 200 reais para ver o seu time jogar e gasta uma hora para ir, tempo para entrar, mais um para sair, mais um e meio lá dentro, e acho que foi pouco tempo ainda, pela paixão que tem pelo time. Não tem problema que alguém tenha paixão pelo time nenhum, isso é outra história. Mas nós não temos uma paixão semelhante para com o nosso Senhor, irmãos, e nem às vezes pagamos o preço da vida devocional, da vida eclesiástica, da espiritualidade na rua, no campo. Então é preciso abrir mão da comodidade, desmontar a casa. Eu já disse, não é fácil. Ser a igreja do caminho tem preço? Tem. Ser a igreja do caminho tem preço. E se o povo decidisse ficar ali nas campinas de Moabe, irmãos, eu não sei o que ia acontecer com eles, mas eles estariam o quê? Recebendo a bênção pela metade. Eles tinham que caminhar, desmontar tudo e ir em frente, como nômades. Como é que é? Tem uma outra expressão que a gente usa para quem? Andarilhos, né? Como andarilhos, que não param. Eles já estavam nesse percurso há 40 anos, indo para a terra da promessa, onde não iriam ficar de braços cruzados. Vamos sentir que eles não ficariam lá de braços cruzados, não. Ali era só o início. Aqueles 40 anos representam a introdução das vitórias que Deus tinha preparado para aquela nação, para os judeus. Então é preciso abrir mão da comodidade. Qual é a comodidade que tem impedido a você de ter um bom tempo devocional? A novela Amor à Vida, que está bombando. Eu tenho lido aí nos jornais, né, as explicações sobre esse filme, aquela novela, esse seriado, aquele outro. Irmãos, é incrível como você e eu, com facilidade celestial, entre aspas, nos apegamos a tantas coisas que não edificam a nossa vida e que não nos preparam para a batalha espiritual dentro da qual estamos inseridos. É preciso abrir mão da comodidade. E finalmente, versos de 15 a 17, fechando, temos a sétima lição. É preciso avançar.
é preciso avançar. Veja o que diz aí então, 15 em diante. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha. Uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã. E as águas que desciam para o mar da Arabá, o mar salgado, o mar morto, escoaram totalmente. E assim todo o povo, e não apenas alguns, o povo de Israel, atravessou o rio Jordão em frente de Jericó, onde um outro desafio os aguardava para poucos dias depois. Então o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Olha o que Deus faz com a gente. Ele sempre nos coloca de frente de outros desafios, de outras ondas mais altas do que esta que eu acabei de vencer aqui. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca no meio do Jordão, não na primeira beirada e nem na última, no meio do Jordão, enquanto todo Israel, enquanto milhões passavam, até que toda a nação o atravessou, pisando aonde, irmãos? Isso. Então, destaques finais. Há perigos na jornada, rios caudalosos, ondas altas poderemos encontrar pela frente, mas se estivermos com o foco acertado e com o Senhor no comando, isso será fichinha para ele. Isso aqui não é poesia, isso não é poema, isso não é salmo, isso é realidade. Você consegue bater o seu pé no chão aí? Vê se o chão está firme aí. Irmãos, os que estão vivendo, confiando no Senhor, tem um chão mais seguro do que esse que você bateu o pé dele agora. Esse chão pode abrir-se aí. De vez em quando um assalto abre e desce o carro lá, né? Um barranco desce, um morro desce inteiro com árvore e tudo. Irmãos queridos, há perigos na jornada. Sua caminhada e a minha caminhada é de obstáculo. Por favor, preste atenção, não feche seus olhos, fique atenta, fique atento. Perto está o Senhor, mas o diabo quer estar perto também. Daí o apóstolo Pedro tem dito o quê? Vigiai, que o diabo, vosso adversário, anda onde? Em derredor, bramando como se fosse um leão, buscando a quem possa o quê? Tragar. Então, pare de viver distraída, pare de viver distraído, fique atenta. Satanás conhece seus pontos fortes, mas ele conhece seus pontos fracos. E eu tenho pedido a Deus que me mostre quais são os meus pontos fracos. Um dos meus pontos fracos é a vaidade, que eu herdei do meu pai e do meu avô. Isso é coisa de mineiro da fazenda de café. E mandava e pedia favores, né? E eu acabei trazendo isso no meu DNA para a minha vida de crente. Então eu tenho que tomar cuidado para não ficar vaidoso com o que o Senhor está fazendo na minha vida, não, pastor Paulo? E cada dia tem que sacrificar esse besterol de pensar que sou alguma coisa, né? Então esse é um ponto fraco. Tem outros, vou contar para você mais, tá? Se você quiser depois eu falo. O diabo geralmente entra pelo nosso ponto fraco. Ele não entra pelo seu ponto forte, tá? Ele entra pelas suas fraquezas. Então, consagre suas fraquezas a quem? Ao Senhor da glória. E a graça do Senhor vai abençoar você. E então, na sua fraqueza, você será forte, será fortalecido e será fortalecido. Mais uma, é preciso avançar. O toque nos obstáculos exige fé. Você precisa dar nome ou nomes aos obstáculos. O povo não ficou só olhando o rio abrir-se. O povo precisou, antes do rio abrir, colocar o pé na água. Você tem que colocar o pé na onda. Está alta, pastor, vou correr dela, vou virar as costas para não vire as costas para os desafios que Deus vai me propor esse ano. Vire sua face para Ele e deixe o Senhor conduzir seus passos, minha irmã e meu irmão.
Isso aqui não é nada de autoajuda, isso é ajuda do alto. Isso é mais do que você ficar aí tentando inventar uma engenharia, uma engenhoca do sucesso pessoal e espiritual, dos seus negócios, do seu trabalho, na sua escola, faculdade, universidade, não importa, na sua família. Você precisa avançar, encarar, ser transparente, jogo aberto. É claro que às vezes tem que esperar um pouquinho, para achar o momento certo, abrir mais o coração. Então, toque nos obstáculos, vão exigir fé, verso 15b. E o milagre vem. O nosso Deus é o Deus das maravilhas. Deus só sabe fazer maravilhas. Deus só sabe fazer grandes coisas. Por exemplo, eu já sei que tem que orar pela Ana Beatriz e pela enxaqueca dela. Eu li no boletim. Minha esposa tinha uma enxaqueca em Belo Horizonte. Você deve ser coisa de Belo Horizonte. Mas eu morei lá e não tinha isso, que era um negócio tormentoso. Ela frequentava médicos, vários lá, da Universidade de Remédios, e a danada da doença não ia embora. Bem, continuou cuidando da saúde do médico e orando. E um dia ela não sabe onde é que foi, o negócio subiu. E até hoje nada mais apareceu nessa área. Apareceram outros problemas, outras áreas, outras ondas. Enquanto você estiver vivo, ondas passarão e ondas chegarão. Pastor Leonildo, não dá para viver sem nenhuma onda, tá? Morra hoje, as ondas acabarão. Nem no céu terá onda alta, nem baixa lá, tá? Vá para o céu. Você não está querendo ir agora, né? Nem eu. Então o milagre vem. Agora, gente, pastor Paulo aqui pegou no pé seu e no meu. No verso 17, nós vemos que os líderes correm muito risco. Aqueles líderes ficaram no meio seco do Jordão. Tinha água para lá e água para cá. Então, se aquilo fechasse, não dava tempo para correr, nem para lá nem para cá. Nós, os líderes, estamos no meio, não estamos nem numa ponta nem na outra ponta. Você está querendo ser líder? Então, esse é o preço que você tem que pagar. Aí já não quero ser líder mais, pastor. Então, você é seguidor de Jesus, então o preço é o mesmo. Os líderes correm isso, verso 17. Eles estavam em pé no meio quando o povo passava. E passava, vendo um paredão de água. Agora, pastor Paulo, minhas irmãs e meus irmãos, vejam que coisa linda. 99,9% dos judeus que saíram do Egito tinham sido enterrados no deserto. Aqueles abençoados viram o mar vermelho abrir-se. E essa multidão não vira mar vermelho nenhum, porque uma boa parte nasceram no deserto, não foi assim? Foi. E agora, isso para mostrar que Deus não fica devendo nada a ninguém. Deus não fica devendo nada a ninguém. Ele preparou, depois de um mar, 40 anos depois, um rio d'água. Um rio depois, para aqueles judeus terem uma experiência com ele semelhante àqueles que saíram de lá, do Egito, irmãos, e da casa da servidão. Não é tremendo isso? De um lado o mar se abrindo, mar vermelho, e lá 40 anos depois, irmãos, bem longe dali, já entrando na terra da promessa, tinha um rio Jordão, que precisou abrir-se no tempo da cheia, para aquela multidão ver. Deus não fica devendo nada a ninguém. Nós é quem ficamos devendo a Deus alguma coisa, E eu gosto dessa frase do Max Lucado. Nossos méritos não merecem nada. O trabalho de Deus é que merece todo o mérito. Max Lucado, repito, nossos méritos não merecem nada. O trabalho de Deus é que merece todo o mérito. O trabalho de Deus é que merece todo o mérito. Então, conclusão: chão seco, terra seca, novos horizontes e mais experiências com Deus. É isso que Deus quer realizar na sua vida nesse ano. Você quer viver nesse ano experiências semelhantes a essas aqui que esse abençoado povo viveu? Se queres, Deus está aqui e eu te convido a ficar em pé na presença dele agora, para o louvor da glória dele. Que ele te abençoe enquanto fica em pé, dizendo: Deus, eu quero viver assim também do século XXI diante do Senhor. Vamos orar. Nosso Deus, muito obrigado pela tua palavra, que continua viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes.
que penetra ainda hoje até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e apta para discernir as intenções e pensamentos de nosso homem interior. Muito obrigado pela igreja do Senhor que agora ouviu a tua bendita palavra. Que esta igreja do Senhor, nesse início de ano, decida radicalmente levar muito a sério os valores e princípios da tua palavra, especialmente o que acabamos de comunicar agora, em nome do Senhor, dessa palavra. Que nenhum irmão aqui, ó Deus, desvie-se, nem para a direita nem para a esquerda, para não ficar para trás, para não perder o bonde da história desta igreja do Senhor. Ajuda essa igreja desse ano a crescer em santidade, em qualidade e em quantidade com qualidade, porque qualidade gera quantidade com qualidade. Dá saúde aos teus filhos, saúde missionária, saúde espiritual, saúde fraternal, saúde social. Que esta igreja seja como um farol que brilha e cada dia brilhe mais. Que ela seja como uma ponte mais extensa do que a que liga a cidade do Rio à cidade de Niterói, ligando povos, ligando pessoas, ligando corações ao teu coração. Pai, nós declaramos o nosso amor pelo Senhor e entregamos os méritos que temos ao Senhor, autor e Senhor de todos os méritos, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus seja louvado. Para Ele uma salva de palmas.